Voltemos ao dogma das penas eternas. Eis o principal argumento invocado em seu favor. É doutrina sancionada entre os homens que a gravidade da ofensa é proporcionada à qualidade do ofendido. O crime de lesa majestade, por exemplo, o atentado à pessoa de um soberano, sendo considerado mais grave do que o for em relação a qualquer súdito, é por isso mesmo mais severamente punido. E sendo Deus muito mais que um soberano, pois é infinito, deve ser infinita a ofensa a ele, como infinito o respectivo castigo, isto é, eterno. Refutação. Toda refutação é um raciocínio que deve ter seu ponto de partida, uma base sobre a qual se apoie, premissas, enfim. Tomemos essas premissas aos próprios atributos de Deus: único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições. É impossível conceber Deus de outra maneira, visto como sem a infinita perfeição poderia-se conceber outro ser que lhe fosse superior. E para que seja único acima de todos os seres, faz-se mister que ninguém possa excedê-lo ou sequer igualá-lo em qualquer coisa. Logo é necessário que seja de todo infinito. E porque são infinitos os atributos divinos, não sofrem aumento nem diminuição, sem o que não seriam infinitos e Deus perfeito tampouco. Se se tirasse a menor parcela de um só dos seus atributos, não haveria mais Deus, por isso que poderia coexistir um ser mais perfeito. O infinito de uma qualidade exclui a possibilidade da existência de outra qualidade contrária que pudesse diminuí-la ou anulá-la. Um ser infinitamente bom não pode ter a menor parcela de maldade, nem o ser infinitamente mau pode ter a menor parcela de bondade. Assim também um objeto não seria de um negro absoluto com a mais leve nuance de branco e vice-versa. E estabelecido este ponto de partida, oporemos aos argumentos supra os seguintes. Só um ser infinito pode fazer algo de infinito. O homem infinito nas virtudes, nos conhecimentos, nos poderios, nas aptidões e na existência terrestre, não pode produzir senão coisas limitadas. Se o homem pudesse ser infinito no mal que faz, sê-lo-ia igualmente no bem, igualando-se então a Deus. Mas se o homem fosse infinito no bem, não praticaria o mal, pois o bem absoluto é a exclusão de todo mal. Admitindo-se que uma ofensa temporária à divindade pudesse ser infinita, Deus, vingando-se por um castigo infinito, seria logo infinitamente vingativo. E sendo Deus infinitamente vingativo, não pode ser infinitamente bom e misericordioso, visto como um destes atributos exclui o outro. Se não for infinitamente bom, não é perfeito, e não sendo perfeito, deixa de ser Deus. Se Deus é inexorável para o culpado que se arrepende, não é misericordioso, e se não é misericordioso, deixa de ser infinitamente bom. E por que daria Deus aos homens uma lei de perdão se ele próprio não perdoasse? Resultaria daí que o homem que perdoa os seus inimigos e lhes retribui o mal com o bem seria melhor que Deus, surdo ao arrependimento dos que o ofendem, negando-lhes por todos sempre o mais ligeiro carinho. Achando-se em toda parte e tudo vendo, Deus deve ver também as torturas dos condenados. E se ele conserva insensível aos gemidos por toda a eternidade, será eternamente impiedoso? Ora, sem piedade não há bondade infinita. A isto se responde que o pecador arrependido, antes da morte, tem a misericórdia de Deus, e que mesmo o maior culpado pode receber essa graça. Quanto a isso não resta dúvida, e compreende-se que Deus só perdoe ao arrependido, mantendo-se inflexível com os obstinados.
Mas se ele é todo misericordioso para a alma arrependida antes da morte, por que deixará de ser para quem se arrepende depois dela? Porque a eficácia do arrependimento só durante a vida, um breve instante, e não na eternidade que não tem fim. Circunscritas a um dado tempo, a bondade e misericórdia divinas teriam limites, e Deus não seria infinitamente bom. Deus é soberanamente justo. A soberana justiça não é inexorável absoluta, nem leva a complacência ao ponto de deixar impunes todas as faltas. Ao contrário, pondera rigorosamente o bem e o mal, recompensando um e punindo o outro equitativa e proporcionalmente, sem se enganar jamais na aplicação. Se por uma falta passageira resultante sempre da natureza imperfeita do homem e muitas vezes do meio em que vive, a alma pode ser castigada eternamente sem esperança de clemência ou de perdão, não há proporção entre a falta e o castigo, não há justiça. Reconciliando-se com Deus, arrependendo-se e pedindo para reparar o mal praticado, o culpado deve subsistir para o bem, para os bons sentimentos. Mas se o castigo é irrevogável, esta subsistência para o bem não frutifica, e um bem não considerado significa injustiça. Entre os homens, o condenado que se corrige tem por comutada e às vezes mesmo perdoada sua pena. E assim haveria mais equidade na justiça humana que na divina. Se a pena é irrevogável, inútil será o arrependimento, e o culpado, nada tendo a esperar de sua correção, persiste no mal, de modo que Deus não só o condena a sofrer perpetuamente, mas ainda a permanecer no mal por toda a eternidade. Nisso não há nem bondade nem justiça. Sendo em tudo infinito, Deus deve abranger o passado e o futuro. Deve saber, ao criar uma alma, se ela virá a falir, assaz gravemente, para ser eternamente condenada. Se o não souber, a sua sabedoria deixará de ser infinita, e ele deixará de ser Deus. Sabendo-o, cria voluntariamente uma alma desde logo votada ao eterno suplício, e nesse caso deixa de ser bom. Uma vez que Deus pode conferir a graça ao pecador arrependido, tirando-o do inferno, deixam de existir penas eternas, e o juízo dos homens está revogado. Conseguintemente, a doutrina das penas eternas absolutas conduz à negação, ou pelo menos ao enfraquecimento de alguns atributos de Deus, sendo incompatível com a perfeição absoluta, donde resulta este dilema: ou Deus é perfeito e não há penas eternas, ou há penas eternas e Deus não é perfeito. Também se invoca a favor do dogma da eternidade das penas o seguinte argumento: a recompensa conferida aos bons, sendo eterna, deve ter por corolário a eterna punição. Justo é proporcionar a punição à recompensa. Refutação: Deus criou as almas para fazê-las felizes ou para fazê-las desgraçadas? Evidentemente, a felicidade da criatura deve ser o fito do Criador, ou ele não seria bom. Ela atinge a felicidade pelo próprio mérito, que adquirido não mais o perde. O contrário seria a sua degeneração. A felicidade eterna é, pois, a consequência da sua imortalidade. Antes, porém, de chegar à perfeição, tem lutas a sustentar, combates a travar com as más paixões. Não tendo sido criada perfeita, mas suscetível de o ser, a fim de que tenha o mérito de suas obras, a alma pode cair em faltas que são consequentes à sua natural fraqueza. E se por esta fraqueza fora eternamente punida, era caso de perguntar por que não a criou Deus mais forte. A punição é antes uma advertência do mal já praticado, devendo ter por fim reconduzi-la ao bom caminho.
Se a pena fosse irremissível, o desejo de melhorar seria supérfluo. Nem o fim da criação seria alcançado, porquanto haveria seres predestinados a felicidades ou a desgraça. Se uma alma se arrepende, pode regenerar-se, e podendo regenerar-se, pode aspirar à felicidade. E Deus seria justo se lhe recusasse os respectivos meios? Sendo o bem o fim supremo da criação, a felicidade, que é o seu prêmio, deve ser eterna, e o castigo como meio de alcançá-la temporário. A noção mais comezinha da justiça humana prescreve que se não pode castigar perpetuamente quem se mostra desejoso de praticar o bem. Um último argumento a favor das penas eternas é este. O temor das penas eternas é um freio. Anulado este, o homem, por nada temer, entregar-se-ia a todos os excessos. Refutação. Esse raciocínio procederia se a temporalidade das penas importasse, de fato, na supressão de toda sanção penal. A felicidade ou infelicidade futura é consequência rigorosa da justiça de Deus, pois a identidade de condições para o bom e para o mal seria a negação dessa justiça. Mas em não ser eterno, nem por isso o castigo deixa de ser temeroso, e tanto maior será o temor, quanto maior a convicção. Esta, por sua vez, tanto mais profunda será, quanto mais racional a procedência do castigo. Uma penalidade em que se não crê não pode ser um freio, e a eternidade das penas está neste caso. A crença nessa penalidade, já o afirmamos, teve a sua utilidade, a sua razão de ser em dada época. Hoje não somente deixa de impressionar os ânimos, mas até produz descrentes. Antes de a preconizar como necessidade, fora mister demonstrar a sua realidade. Seria preciso, além disso, observar a sua eficácia junto àqueles que a preconizam e se esforçam por demonstrá-la. E, desgraçadamente, entre esses, muitos provam pelos atos que nada temem das penas eternas. Assim, impotente para reprimir os próprios profitentes, que império poderá exercer sobre os descrentes e refratários? Até aqui só temos combatido o dogma das penas eternas com raciocínio. Demonstremo-lo agora em contradição com os fatos positivos que observamos, provando-lhe a impossibilidade. Por este dogma, a sorte das almas, irrevogavelmente fixada depois da morte, é, como tal, um travão definitivo aplicado ao progresso. Ora, a alma progride ou não? Eis a questão. Se progride, a eternidade das penas é impossível. E pode-se a duvidar desse progresso, vendo a variedade enorme de aptidões morais e intelectuais existentes sobre a Terra, desde o selvagem ao homem civilizado, aferindo a diferença apresentada por um povo de um a outro século? Se se admite não ser das mesmas almas, é força admitir que Deus criou almas em todos os graus de adiantamento, segundo os tempos e lugares, favorecendo umas e destinando outras à perpétua inferioridade, o que seria incompatível com a justiça, que, aliás, deve ser igual para todas as criaturas. É incontestável que a alma atrasada moral e intelectualmente, como a dos povos bárbaros, não pode ter os mesmos elementos de felicidade, as mesmas aptidões para gozar dos esplendores do infinito, como a alma cujas faculdades estão largamente desenvolvidas. Se, portanto, estas almas não progridem, não podem, em condições mais favoráveis, gozar na eternidade, senão de uma felicidade, por assim dizer, negativa. Para estar de acordo com a rigorosa justiça, chegaremos, pois, à conclusão de que as almas mais adiantadas são as atrasadas de outro tempo, com progressos posteriormente realizados.
Mas aqui atingimos a questão magna da pluralidade das existências como meio único e racional de resolver a dificuldade. Façamos abstração, porém, dessa questão e consideremos a alma sob o ponto de vista de uma única existência. Figuremos um rapaz de 20 anos, desses que comumente se encontram ignorante, viciado por índole, cético, negando sua alma e a Deus, entregue à desordem e cometendo toda sorte de malvadeza. Esse rapaz encontra-se depois num meio favorável, melhor, trabalha, instrui-se, corrige-se gradualmente e acaba por tornar-se crente e piedoso. Eis aí um exemplo palpável do progresso da alma durante a vida, exemplo que se reproduz todos os dias. Esse homem morre em avançada idade como um santo e naturalmente certa se lhe torna a salvação. Mas qual seria a sua sorte se um acidente lhe pusesse termo à existência 30 ou 40 anos mais cedo? Ele estava nas condições exigidas para ser condenado, e se o fosse, todo o progresso se lhe tornaria impossível. E assim, segundo a doutrina das penas eternas, teremos um homem salvo somente pela circunstância de viver mais tempo. Circunstância, aliás, fragilíssima, uma vez que um acidente qualquer poderia tê-la anulado fortuitamente. Desde que sua alma pôde progredir em tempo dado, por que razão não mais poderia progredir depois da morte, se uma causa alheia à sua vontade a tivesse impedido de fazê-lo durante a vida? Por que lhe recusaria Deus os meios de regenerar-se noutra vida, concedendo-lhes nesta? Neste caso, o arrependimento veio, posto que tardio, mas se desde o momento da morte se impusesse irrevogável condenação, esse arrependimento seria infrutífero por todo sempre. Como destruídas seriam as aptidões dessa alma para o progresso e para o bem. O dogma da eternidade absoluta das penas é, portanto, incompatível com o progresso das almas, ao qual opõe uma barreira insuperável. Esses dois princípios destroem-se e a condição indeclinável da existência de um é o aniquilamento do outro. Qual dos dois existe de fato? A lei do progresso é evidente. Não é uma teoria, é um fato corroborado pela experiência, é uma lei da natureza, divina, imprescritível. É pois que esta lei existe inconciliável com a outra, é porque a outra não existe. Se o dogma das penas eternas existisse verdadeiramente, Santo Agostinho, São Paulo e tantos outros jamais teriam visto o céu, caso morressem antes de realizar o progresso que lhes trouxe a conversão. A esta última asserção respondem que a conversão dessas santas personagens não é um resultado do progresso da alma, porém da graça que lhes foi concedida e de que foram tocadas. Porém, isto é simples jogo de palavras. Se esses santos praticaram o mal e depois o bem, é que melhoraram, logo progrediram. E por que lhes teria Deus concedido como especial favor a graça de se corrigirem? Sim, e por que a eles e não a outros? Sempre a doutrina dos privilégios, incompatível com a justiça de Deus e com o seu igual amor por todas as criaturas. Segundo a doutrina espírita, de acordo mesmo com as palavras do Evangelho, com a lógica e com a mais rigorosa justiça, o homem é o filho de suas obras durante esta vida e depois da morte, nada devendo ao favoritismo. Deus o recompensa pelos esforços e pune pela negligência, isto por tanto tempo quanto nela persistir. A crença na eternidade das penas prevaleceu salutarmente, enquanto os homens não tiveram ao seu alcance a compreensão do poder moral. É o que sucede com as crianças durante certo tempo contidas pela ameaça de seres quiméricos com os quais são intimidadas. Chegadas ao período do raciocínio, repelem por si mesmas essas quimeras da infância,
tornando-se absurdo o querer governá-las por tais meios. Se os que as dirigem pretendessem incutir-lhes ainda a veracidade de tais fábulas, certo decairiam da sua confiança. É isso que se dá hoje com a humanidade, saindo da infância e abandonando, por assim dizer, os coeiros. O homem não é mais passivo instrumento vergado à força material, nem o ente crédulo de outrora que tudo aceitava de olhos fechados. A crença é um ato de entendimento que por isso mesmo não pode ser imposta. Se durante certo período da humanidade o dogma da eternidade das penas se manteve inofensivo e benéfico mesmo, chegou o momento de tornar-se perigoso. Imposto como verdade absoluta quando a razão o repele, ou o homem quer acreditar e procura uma crença mais racional, afastando-se dos que as professam, ou então descrê absolutamente de tudo. Quem quer que estude o assunto calmamente, verá que em nossos dias o dogma da eternidade das penas tem feito mais ateus e materialistas do que todos os filósofos. As ideias seguem um curso incessantemente progressivo, e absurdo é querer governar os homens desviando-os desse curso, pretender contê-los, retroceder ou simplesmente parar enquanto ele avança é condenar-se, é perder-se. Seguir ou deixar de seguir essa evolução é uma questão de vida ou de morte para as religiões como para os governos. Este fatalismo é um bem ou é um mal? Para os que vivem do passado, vendo aniquilar-se, será um mal, mas para os que vivem pelo futuro, é uma lei do progresso, de Deus em suma. E contra uma lei de Deus é inútil toda revolta, impossível a luta. Para que, pois, sustentar a todo o transe uma crença que se dissolve em desuso, fazendo mais danos que benefícios à religião? Ah, contrista dizê-lo, mas uma questão material domina aqui a questão religiosa. Esta crença tem sido grandemente deplorada pela ideia de que com dinheiro se abrem as portas do céu, livrando-o das do inferno. As quantias por estes meios arrecadadas, outrora e ainda hoje, são incalculáveis e verdadeiramente fabuloso o imposto prévio pago ao temor da eternidade. E sendo facultativo tal imposto, a renda é sempre proporcional à crença. Extinta esta, improdutivo será aquele. De bom grado cede a criança o bolo a quem lhe promete afugentar o lobisomem, mas se a criança já não acredita em lobisomens, guardará o bolo. A nova revelação, dando noções mais sensatas da vida futura, e provando que podemos cada um de nós promover a felicidade pelas próprias obras, deve encontrar tremenda oposição, tanto mais viva por estancar uma das mais rendosas fontes de receita. E assim tem sido sempre que uma nova descoberta ou invento abala os costumes inveterados e pré-estabelecidos. Quem vive de velhos e custosos processos jamais deixa de preconizar-lhes a superioridade e excelência e de desacreditar os novos, mais econômicos. Acreditar-se-á, por exemplo, que a imprensa, apesar dos benefícios prestados à sociedade, tenha sido aclamada pela classe dos copistas? Não, certamente eles deveriam profligá-la. O mesmo se tem dado em relação a maquinismos, caminho de ferro e centenares de outras descobertas e aplicações. Aos olhos dos incrédulos, o dogma da eternidade das penas afigura-se futilidade da qual se riem. Para o filósofo, esse dogma tem uma gravidade social pelos abusos que a coroçoa, ao passo que o homem verdadeiramente religioso tem a dignidade da religião interessada na destruição dos abusos que tal dogma origina e da sua causa, enfim.
Há quem pretenda encontrar na Bíblia a justificação da eternidade das penas, pode-se opor os textos contrários que a tal respeito não comportam ambiguidades. As seguintes palavras de Ezequiel são a mais explícita negação, não somente das penas irremissíveis, mas da responsabilidade que o pecado do pai, do gênero humano, acarretasse à sua raça. Segue a leitura do texto. O Senhor novamente me falou e disse: de onde vem o uso desta parábola entre vós e consagrada proverbialmente em Israel? Os pais, dizei, comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram estragados. Por mim juro, disse o Senhor Deus, que esta parábola não passará mais entre vós como provérbio em Israel. Pois todas as almas me pertencem, a do filho está comigo como a do pai. A alma que tiver pecado, morrerá ela própria. Se um homem for justo, se proceder segundo equidade e justiça, se não magoar nem oprimir ninguém, se entregar ao seu devedor o penhor que este lhe houver dado, se não tomar nada do bem de outrem por violência, se dá o seu pão a quem tem fome, se veste os que estão nus, se não se presta a usura e não percebe mais do que tem dado, se desvia sua mão da iniquidade e promove um juízo conciliatório entre dois que contendem, se caminha segundo a pauta dos meus preceitos e observa as minhas ordens para obrar conforme a verdade, esse homem é justo e viverá muito certamente, disse o Senhor Deus. Se esse homem tem um filho que dê em ladrão e derrame sangue, ou que cometa alguma dessas faltas, esse filho morrerá muito certamente, pois tem praticado todas essas ações detestáveis, e seu sangue permanecerá sobre a terra. Se esse homem tem um filho que, vendo todos os crimes por seu pai cometidos, se aterrorize e evite imitá-lo, este não morrerá por causa da iniquidade de seu pai, mas viverá muito certamente. Seu pai, que tinha oprimido os outros por calúnias e que tinha praticado ações criminosas no meio do seu povo, morreu por causa da sua própria iniquidade. Se dizes, porque o filho não tem suportado a iniquidade de seu pai, é porque o filho tem obrado segundo a equidade e a justiça, tem guardado todos os meus preceitos, e porque os tem praticado, viverá muito certamente. A alma que tem pecado morrerá ela mesma. O filho não sofrerá pela iniquidade do pai, e o pai não sofrerá pela iniquidade do filho. A justiça do justo verterá sobre ele mesmo, a impiedade do ímpio verterá sobre ele. Se o ímpio fez penitência de todos os pecados que tem cometido, se observou todos os meus preceitos, se obra segundo a equidade e a justiça, ele viverá certamente e não morrerá. Eu não me lembrei mais de todas as iniquidades que ele tenha cometido. Viverá nas obras de justiça que houver praticado. Dizei-lhe estas palavras: eu juro por mim mesmo que não quero a morte do ímpio, mas que o ímpio se converta, que abandone o mau caminho e que viva. Esta citação é do livro de Ezequiel, no capítulo 33, no versículo 11.